Todos os dias, milhões de pessoas utilizam dinheiro para comprar alimentos, pagar transporte ou gerir pequenos negócios. A moeda é uma das ferramentas mais básicas da economia moderna. Mas surge uma questão fundamental. O que acontece quando a moeda de um país não é totalmente controlada por este próprio país? À primeira vista, o sistema monetário pode parecer simples. Cada estado emite a sua moeda através do seu banco central. No entanto, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, existem blocos monetários onde a política cambial e reservas externas são aparentemente geridas por estruturas externas, ou seja, geridas por outros países. Um dos exemplos mais discutidos é o franco CFA, utilizado por 14 países da África Ocidental e Central, ligado historicamente à França e ao euro. Eu sou Marcelo Padeiro, bem-vindo ao canal. Neste vídeo vamos analisar como funciona o sistema do franco CFA, o seu mecanismo institucional e as implicações para a soberania monetária, sempre com base em fontes confiáveis listadas na descrição. E até ao final você vai compreender quem realmente influencia na política monetária nestes países e quais são os impactos econômicos geopolíticos desse modelo econômico. Vamos aos fatos. Segundo a análise do economista Caco, o franco CFA foi criado em 1945, ainda no contexto do Império Colonial Francês, logo após a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, a moeda servia para integrar economicamente os territórios africanos à economia francesa. O sistema baseava-se em 3 pilares principais concretos. 1. Taxa de câmbio fixa com a moeda francesa. 2. Livre transferibilidade de capitais. 3. Centralização de reservas externas. Após as dependências nas décadas de 1990, muitos países mantiveram o sistema e agora também através de acordos monetários com a França. Segundo o Banco Mundial, esta continuidade refletia a necessidade de estabilidade monetária num período de transição econômica. A questão que surge é direita. Por que razão estados independentes mantiveram um sistema monetário herdado do período colonial? Para responder, é necessário compreendermos como o sistema funciona até hoje. E para entender isso, é necessário compreendermos o nosso próximo capítulo. E é isso que vamos analisar já a seguir. Hoje, o Banco CFA é utilizado por 2 blocos monetários. 1. União Econômica Monetária da África Ocidental. 2. Comunidade Econômica e Monetária da África Central. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o sistema mantém uma taxa de câmbio fixa com o euro, garantido por Tesouro Francês. Um dos elementos centrais é a obrigatoriedade histórica de depósito de reservas cambiais junto ao Tesouro da França. Segundo reformas recentes anunciadas em 2019, parte dessas regras foram ajustadas, mas princípios de ligação externa permanecem. Isso gera um efeito importante, nomeadamente 1. A estabilidade cambial elevada e 2. A inflação relativamente controlada e 3. Limitação da política monetária independente. A dúvida que surge é: essas estabilidades compensam a perca da autonomia na definição da política econômica? Para entender, é necessário analisarmos os impactos econômicos concretos. E é isso que vamos compreender no nosso próximo capítulo. Segundo dados do Banco Africano de Desenvolvimento, países de zonas de CFA apresentam, em média, 3 tendências. 1. A inflação mais baixa comparada a países vizinhos.
2. Maior previsibilidade cambial. E o terceiro, menos volatilidade financeira. No entanto, existem limitações estruturais. Segundo o economista Joseph, regimes de câmbio fixo podem dificultar seguintes aspectos. 1. A competitividade das exportações. 2. A resposta a choques externos. E 3. A políticas industriais. Por exemplo, quando o euro se valoriza, os produtos exportados pelos países CFA tornam-se mais caros no mercado internacional. E a questão que surge é: um sistema que garante estabilidade pode simultaneamente limitar o crescimento econômico? E é isso que vamos analisar no próximo capítulo. O sistema de franco CFA não é apenas econômico. Ele também envolve relação de poderes. Segundo análise do Conselho de Relações Exteriores, a ligação monetária cria uma forma de interdependência institucional entre os países africanos e a França. Isso manifesta-se em 3 aspectos concretos. 1. A participação francesa em estrutura de decisão. E 2. A influência indireta sobre política monetária. E 3. A integração financeira com a zona euro. Críticos argumentam que isso representa uma limitação à soberania. Destacam 3 limitações concretas. 1. A instabilidade macroeconômica. 2. A credibilidade internacional. E o 3. O menor risco de crise cambial. A dúvida central permanece. Trata-se de um mecanismo de estabilidade ou de uma estrutura de influência institucional? Para responder essa questão, é necessário analisarmos o futuro do sistema. E é isso que vamos analisar no nosso último capítulo. Nos últimos anos, a proposta de reformas ganharam força. Um dos exemplos é o projeto de criação de moeda eco na África Ocidental, que pretende substituir o franco CFA em alguns países. Segundo a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, o objetivo é aumentar a autonomia monetária, fortalecer a integração regional e reduzir a dependência externa. No entanto, destacam-se 3 desafios pertinentes a essa iniciativa. 1. A coordenação entre economias diferentes. 2. A estabilidade cambial. E 3. A credibilidade institucional. Segundo o Fundo Monetário Internacional, transições monetárias exigem forte disciplina fiscal e coordenação política. A questão final é: como equilibrar soberania monetária e estabilidade econômica e até a integração global? Para concluir, a análise mostra que o franco CFA é mais do que uma moeda. Ele representa uma estrutura institucional que liga política monetária, história colonial e a relação geopolítica contemporânea. Os dados indicam 3 pontos centrais. 1. A estabilidade monetária como principal vantagem. 2. Limitação da autonomia econômica como principal crítica. E 3. O crescente debate sobre reforma de soberania. Compreender esse sistema permite analisar como as arquiteturas financeiras moldam decisões políticas e econômicas, especialmente em regiões em desenvolvimento. E se este conteúdo foi útil, então subscreva-te no canal, comente e partilhe com quem precisa compreender a questão geopolítica, econômica e global. Eu sou Marcelo Padeiro e nos vemos no próximo vídeo.